Elas e o Agro, um livro que reúne o relato da experiência de mulheres que atuam no agro brasileiro, que mostra o empoderamento profissional e empresarial de mulheres que se dedicam à vida no campo e que cada vez mais se destacam num universo outrora dominado somente por homens. Nossa República conversa essa semana com Vanice Marques, organizadora do livro, e com uma das coautoras, Madalena Pedrini, uma das 13 coautoras dessa publicação, que conta um pouco da história de mulheres fortes, empreendedoras do agronegócio mato-grossense, do agronegócio brasileiro. Sejam bem-vindas, Vanice e Madalena. Obrigada, Mauro. Obrigada. Olha, eu acho que esse papo vai ser muito interessante, porque, primeiro, que nós vamos falar de mulheres empreendedoras, de mulheres que estão administrando os seus próprios negócios, que é uma coisa importante como uma referência para a sociedade que vem lutando há anos para que a mulher se empodere, para que a mulher tenha um espaço que ela merece no mercado de trabalho. Segundo, porque é um setor extremamente fechado, né? Eu vou me remeter um pouco da minha memória. Minha avó, na infância, meus avós tinham sítios. Meu avô funcionário público a vida inteira, minha avó dona de casa, como era a regra na época, mas eles tinham sítios e quem fazia o trabalho pesado do sítio era a minha avó Áurea. Ela cuidava do gado, ela cuidava dos animais, da plantação, administrava os filhos, os netos, os bisnetos, enfim, era a pessoa sobre a qual centralizava toda a vida do sítio, embora o negócio em si fosse do meu avô, o dono, o proprietário, ele que respondia pelos negócios do pequeno negócio do sítio, na verdade. Mas isso vem mudando. Eu queria começar fazendo essa pergunta para as duas, para que a gente desse início ao nosso bate-papo e depois tentando entender como é que surgiu o livro Elas no Agro. Mudou essa realidade do tempo da minha avó ou não? Mauro, aqui assim, nós vamos ficar afoitas, tanto eu e Madalena, para a gente estar falando e a gente colocar toda essa experiência aqui, né, para o público. Você falando aí, já faz essa abertura do que realmente é a essência que a gente tem dessa ideia do que a gente trouxe dentro desse livro, né? Quem que é a pessoa que não vai lembrar da sua infância ou dos seus familiares, sabe, envolvidos ou com pelo menos uma ligação com o sítio do vovô e da vovó, as visitas, as viagens de final de ano, para alguma propriedade rural, para algum sítio, para alguma chácara. Até hoje, né? Até mais os mato-grossenses, a gente sabe que ainda tem essa prática, né, de final de semana, ir para uma chácara, ir para um sítio, ou seja, fazer essa ligação com as origens, com a essência familiar, né? Isso é bem importante. E a gente, ao longo daqui do nosso bate-papo, a gente vai estar colocando, fazendo um spoilerzinho, né? Porque o mais importante é você ler o livro e ter contato com todos esses assuntos, né? Mas de você ter essa essência da sua infância, do quanto isso traz sentimentos e sensações que nós temos, que a gente quer reviver o tempo todo, né? E a gente traz isso dentro desse livro. Madalena, como é que começou a sua vida no campo? Você já nasceu, já veio de uma família de proprietários rurais? Como que é isso? Eu soube que você era funcionária pública, né, federal, largou uma carreira aí na Justiça Eleitoral, é isso? Isso mesmo. Então, Mauro, eu nasci numa família de comerciantes. Os meus pais, embora tivessem também origem na vida do campo, né, como você mesmo falou, né, os pais deles tinham sítios, né, no caso dos meus avós paternos, eles eram cafeicultores no estado de São Paulo, e aí com aquela quebra grande que teve, né, no início do século, migraram para o estado do Paraná e lá continuaram a trabalhar como, na época se dizia meeiros, né, trabalhavam para os outros, de proprietários
né, fazendeiros da época do café, eles foram trabalhar de funcionários para outros produtores, né, em outro estado. E do lado da minha família paterna, meu pai era português, e lá em Portugal a minha avó é que sustentava, então, a casa como pastora de cabras. Então, assim, eu tenho muito na memória as histórias contadas por eles, dessa época que eles viveram, né? Então, da minha infância, a minha relação com o agro era basicamente isso, porque os meus pais já eram comerciantes. E na década de 80, então, eles vieram para Mato Grosso. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural no Paraná, mas ele não se dedicava exclusivamente, né? E aí, em 80, ele resolveu encerrar as atividades no comércio e partir para a agricultura. Então, nós chegamos em Mato Grosso nessa época, e aí que eu fui conhecer de perto mesmo, vivenciar a rotina, né, da agricultura. E poucos anos depois eu me casei com um produtor rural, então continuei aí na atividade por algum tempo, mas, né, como você fez a pergunta inicial, né, a realidade mudou. Naquela época ainda era bem difícil assim para as mulheres encontrar um lugar de um pouco mais de reconhecimento dentro do negócio, né? Se ficava relevada sempre às atividades domésticas e cuidados assim até dentro da propriedade, mas não tinha muito poder de decisão. E eu sempre fui um pouco teimosa e resolvi estudar. Falei, não, eu acho que aqui ainda não é meu lugar, não. E foi aí que eu voltei para a cidade para estudar, completei o ensino médio, ainda na época que eu havia abandonado, e fiz faculdade, me formei em Direito, mirando, então, a carreira jurídica, né? Mas, com as voltas que o mundo dá, resolvi voltar para casa e estou de novo na atividade agropecuária. Vanice, vamos falar um pouquinho, antes da gente ir um pouco mais adiante nessa conversa nossa sobre a realidade das mulheres no agro. Como é que surgiu essa ideia de você organizar esse livro? Como é que você reuniu essas mulheres? Da onde que vem essa inspiração que traz um projeto tão interessante para todos nós? Porque eu pessoalmente acho que a visão das mulheres sobre qualquer coisa é fundamental. Hoje eu divido a minha vida, minha esposa é jornalista também, enfim, e a gente tem uma vida profissional muito ativa, muito próxima. E eu não conseguiria, sinceramente, com toda a minha experiência, com toda a minha idade já, imaginar a minha vida sem ter essa mulher profissionalíssima, competente, que dá palpite, que, olha, isso aqui está ruim, isso aqui está bom, que me ajuda no dia a dia, no programa, nas coisas que eu faço, nas empresas e tal, e que tem uma vida extremamente atuante. Então, eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem a minha esposa. E, de outro lado, eu fico vendo o quanto as pessoas, o quanto as mulheres ainda estão distantes dessa condição de mando, etc. Mas vamos lá, como é que você organizou, como é que surgiu a ideia do Elas no Agro? Então, Mauro, na verdade, assim, vem aquela história meio clichê, né? Todo mundo quer escrever um livro. Eu sempre, desde do início da minha vida profissional, eu sempre pensava em escrever um livro, de materializar a história, né? A minha história. Mas eu penso assim, fazer uma coisa só minha, vem aquele pensamento, né? Como a gente, pessoas, mas minha história, o que eu vou estar contribuindo, o que as pessoas vão querer aprender comigo ou não? E aí eu pensei, não vou fazer uma coisa só minha. E aí eu pensei, tive uma amiga minha que fez um livro com várias outras mulheres em outra área, né, econômica, e eu na época, em 2020, antes da pandemia, eu participava já de um grupo de mulheres do agronegócio, até porque a minha família nós temos propriedade rural há mais de 40 anos em Arapucanga, na região oeste do Mato Grosso, e aí eu tive a vontade de falar sobre a minha infância, de falar o quanto
o aprendizado que eu tive com meus avós, que são lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul, que também tinham sítios, né? E aí eu queria juntar muito o que é essa essência familiar de aprendizado que praticamente todas as pessoas carregam até hoje, né? E a gente honra muito isso. Que eu pudesse fazer a ligação disso com o meu eixo profissional, o quanto isso contribuiu com hoje a minha vida profissional, que a gente sabe que é um turbilhão, a velocidade o tempo todo, né? E lá em 2020 eu pensei, como eu estava nesse grupo e estava muito empolgada com as ações, juntando também a situação que hoje o estado do Mato Grosso é o estado líder nacionalmente, e hoje a gente pode dizer assim, alimenta parte do mundo, né, com a nossa produção. Eu pensei de fazer essa ligação e trazer essa importância, materializar isso dentro do livro. E aí eu fui conversar com a editora, com uma editora que me indicaram, que é a Humanos Editora, e ela perguntou, Vinícius, o que você quer escrever? Do que você quer falar? Qual que é a história que você quer contar? E eu falei, eu gostaria de falar sobre as mulheres que estão no agro hoje, que é muito preponderante essa participação da mulher hoje, e as pessoas ainda acham que estão nos bastidores. Então, só a gente falar, levar informação, contribuir, eu entendia que a gente tinha que materializar essa história, materializar esse dia a dia, materializar essa dificuldade, essa superação que as mulheres têm, aquelas que vão para o campo, aquelas que saem do campo e continuam contribuindo na cidade, essa organização, essa sensibilidade que a mulher tem. E eu percebi que a gente tinha muito pouco livro ou algum tipo artigos, opiniões em que a gente pudesse mostrar, dar importância mesmo para essa atividade, esse comportamento, essa atitude da mulher. De que maneira elas surgiram no seu livro? Assim, Mauro, tudo que a gente fala, aquela minha ideia de colocar o livro avante, de trazer essas mulheres, para mim, não foi uma escolha de região, eu escolhi uma região X, eu escolhi profissionais dessa área, eu escolhi só produtoras rurais, não. Isso eu senti que foi realmente um desejo latente, né, em cada uma delas. Eu convidei muitas mulheres. Na verdade, o que a gente tem, assim, através da editora, é que você convida mais ou menos 80 pessoas para você selecionar entre 15 e 20, para você estar fazendo uma obra literária de coautoria. E eu convidei mais de 100. E quantas delas viraram e colocaram as suas dificuldades? Não, Vinícius, eu não tenho nada para contar. Não, minha história não é importante. Eu tenho medo de escrever. Mas por que você está me convidando? O que eu tenho? E eu conhecia ou não conhecia parte dessas histórias, mas a gente sabe que todo mundo, todas as mulheres, principalmente, tem uma história para contar, tem um legado para apresentar, né? Então, eu fui convidando essas mulheres e, na verdade, elas foram se escolhendo para estar nesse livro. Que maravilha, olha, interessante esse processo, né? E como as coisas funcionam, né? Acabam funcionando. E para você, Madalena, como foi receber esse convite, entender e querer participar e escrever, se destacar nesse projeto? Para mim foi assim uma agradável surpresa, né? Quando a Vanice me convidou, eu fiquei bem feliz com o convite, mas também passei por esse período aí de questionamento, mas o que eu tenho para contar que possa interessar as outras pessoas, né? Será que a minha história vai gerar interesse para alguém? Pois, afinal de contas, é tão comum, né? Mas depois eu também fiquei contagiada aí pela Vanice, né? Pelo mesmo sonho dela de querer escrever, né? De querer pôr isso no papel e deixar, né, para gerações futuras conhecer como que foi a nossa vida aqui, né? E então eu aceitei o desafio, que realmente foi um grande desafio para mim.
apesar de eu estar acostumada, né, a escrever, mas quando a gente vai escrever sobre si mesmo, a coisa muda um pouco, né? A gente fica um pouco seguro, mas eu aceitei o desafio, e gostei muito de ter participado, agradeço muito a Vanice e o apoio que ela deu durante todo esse período aí, porque às vezes a gente queria desistir e ela falava, não, volta aqui, vamos fazer, vamos, né? Vamos lá. Bacana. E o resultado final foi muito bom. Eu fiquei bem feliz de ter participado do projeto, de ter podido dividir, né, a minha história com outras pessoas, de ter compartilhado essa experiência com as outras coautoras, que no final a gente vê que tem uma conexão muito grande entre as nossas histórias, a gente se vê, né, na história uma da nas outra. outras. Uhum. Exatamente. Bacana. Olha, a gente vai com um pequeno intervalo comercial, mas volta no instantinho, eu volto com você, Madalena, para a gente contar um pouquinho mais da tua história e a história das outras mulheres que participam no livro. Mas daí um instantinho só, a gente vai para o intervalo comercial e Nossa República volta já já, não saia daí.